Olá, estamos novamente com o nosso episódio, o segundo episódio do ano de 2026, do podcast Sintomas de Vida. Dessa vez num mês bastante especial, logo vamos comemorar aí o mês da enfermagem. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, justamente para trazer um pouquinho desse olhar diferenciado do público todo da enfermagem, que é muito do nosso público aqui, dos nossos ouvintes. E quero apresentar a Cristiane Melnick, que é enfermeira com uma trajetória internacional, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e tem essa experiência multicultural acabou moldando uma visão única sobre a carreira de enfermagem, e ela está lançando aí no próximo dia 12 de maio um livro intitulado Enfermagem Sem Limites, vai estar disponível na Amazon, depois a gente vai colocar o link aqui, vai conversar. E, além de tudo isso, Cristiane é uma amiga de longuíssima data, fizemos faculdade juntas. Cris, vou te chamar de Cris, né? E é um prazer enorme poder contar com esse momento aqui contigo. É, e eu tenho certeza que muita gente vai ficar impactado com o que você tem para nos contar. Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito por você estar aqui. Ari, muito obrigada pelo convite. Assim, sinto muito prazer em estar aqui conversando com você. Que bom. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é a principal, que é o que te levou a entender que era necessário escrever um livro e um livro que fala da enfermagem com um olhar voltado para um crescimento na carreira. Eu acho que o primeiro momento que naquela época não tinha essa visão, mas agora tem, eu acho até que talvez você lembre, num dos estágios que a gente fez, o primeiro, tinha uma enfermeira, eu não lembro o nome, então não vou nem preocupar em falar que eu não vou falar nomes porque eu não me lembro. E ela falou muito mal da enfermagem. E a gente estava ali começando. Assim, a gente acabou de passar na enfermagem e aquilo foi um balde de água fria tão grande. E hoje, quando eu penso, quem era ela para desfazer o nosso ideal de enfermagem? E hoje eu vejo que não só ela, mas muita gente está infeliz com enfermagem. Parece que a enfermagem é quase que uma falta de opção. Então eu, como apaixonada pela profissão, pelo cuidado do paciente, decidi falar sobre isso. Legal. Dentro dessa experiência que você teve internacional, o que que mais te chocou, né? Tanto o que que você viu lá fora que te assustou ou que também te trouxe mais motivação para poder falar com tanta paixão da enfermagem? O cuidado em si é o mesmo, a enfermagem em si é a mesma, mas a autonomia que a gente tem lá fora e a valorização por causa dessa autonomia é muito diferente. Por exemplo, você que é da área jurídica, você me corrige, mas aqui no Brasil, se você comete um erro, grande, pequeno, não importa, geralmente a carga jurídica não vai cair sobre você, vai cair sobre o hospital. Né? Assim, Isso mesmo. lá fora, não. Lá fora, você é responsável pelos seus atos, você, não o hospital. Então, essa autonomia gera uma valorização e eu, de certa forma, concordo com isso, porque, assim, o trabalho mesmo, o cuidado que a gente tem que ter com o paciente é o mesmo. Então, a gente poderia responder pelos nossos atos sendo mais valorizadas aqui no Brasil, por exemplo. Isso não é que me assustou nem chocou, mas é muito diferente essa visão de lá e daqui. Eu acho bem interessante, assim, gostaria que fosse como lá, na verdade. Eu vou fazer aqui até um destaque, porque você comentou essa questão jurídica, né? Na realidade, claro que os profissionais no Brasil respondem civilmente por seus atos, e a gente tem visto isso, mas normalmente eles não respondem isoladamente, né? Normalmente, até porque
o próprio sistema permite que você coloque o hospital, eventualmente o plano de saúde, até porque tem uma força maior, inclusive do ponto de vista financeiro. E o que eu vejo em relação à enfermagem, que eu acho bem interessante isso que você está falando, até porque hoje existe uma linha de atuação da enfermagem muito voltada para a área de estética, né? E que tem algumas questões assim que merecem uma atenção especial, é que dentro de um fluxo de assistência hospitalar, muitas vezes é difícil identificar uma situação que tenha sido desencadeada pela equipe da enfermagem, assim, de forma muito clara, né? Então, precisa ter muita transparência, até internamente pode ter a divulgação, mas a família talvez não fique sabendo, e isso é comum, né? É muito mais comum, até porque a gente nem sabe, porque a gente viveu isso também, né? Claro que hoje tem uma rede de informação muito maior, as pessoas estão mais preparadas, estão mais atentas, a gente já viu na TV muitos casos, inclusive, né, de situações e troca de medicação e etc. Mas no dia a dia, se for comparar com a quantidade de eventos de risco que tem dentro de um hospital, é muito mais. A gente acaba ficando mais protegido pela pessoa jurídica, da instituição, né? É, qual que é o que você entende que é o maior erro da enfermagem, assim, que você percebe que tem impacto nesse olhar enquanto carreira? Eu acho que o erro é as pessoas acharem que elas têm que trabalhar mais, se, se esforçar mais, pegarem mais plantões, fazerem horas extras para poder ter uma certa valorização, sem pensar numa estratégia de crescimento, sem um posicionamento, simplesmente deixando a vida me levar, assim, sabe? E você viu isso lá fora também? Isso lá fora acontece? Lá fora, por exemplo, eu vou te falar da Inglaterra. Você já é meio que levado ao posicionamento e a forma de crescer na enfermagem é um pouco diferente. Então, eu não sei se você lembra, a gente já conversou sobre isso, mas tem as bandas, né? Band 5, Band 6, que é de acordo com os anos de experiência que você tem e com os cursos, especializações, estrada e tal, que você vai fazendo ao longo da carreira. E dessa forma, então, você vai crescendo. Então, eu acho que isso você é levado a ter uma estratégia, porque você não vai querer ser Band 5, que é iniciante o resto da vida. Então, você é obrigado quase a desenvolver o teu plano de ação ali para a tua carreira crescer. Coisa que aqui assim não tem assim esse incentivo. A gente não, poucos hospitais oferecem plano de carreira. Eu acho que é bem diferente. Na assistência ainda é um pouco pior, né? Porque dentro de uma carreira, assim, você falou muito disso, né? Quer dizer, vai estudando e vai alcançando outros níveis, mas não necessariamente o enfermeiro precisa sair da assistência, né? Isso. Eu lembro bem que você comentou isso. E aqui a gente tem uma cultura muito até de que os enfermeiros que se destacam normalmente estão mais envolvidos na questão da estratégia da empresa, da gestão, enfim, então mais administrativo. E isso é muito interessante de perceber, porque vai afastando cada vez mais o profissional da essência que é o cuidar e não conseguir identificar que o cuidado da pessoa é uma estratégia. Eu achei muito interessante isso que você está trazendo, porque é uma visão que a gente precisa repensar mesmo se cuidar das pessoas não é uma estratégia, né? E aí a gente acaba querendo cada vez mais se afastar desse cuidado, entendendo que isso qualquer outro profissional pode fazer, não conectando o teu conhecimento técnico com uma melhora no cuidado, né? E a gente vê situações que você mesmo tem experiência de setor
que só enfermeiro trabalha. Queria que você aproveitasse e contasse um pouco, embora é aqui no Brasil, mas que você contasse um pouco dessa experiência também de trabalhar num setor, né? Já trabalhou num setor em que ele é tão altamente especializado que só os enfermeiros cuidam. Então, infelizmente, esse modelo já mudou lá dentro. Mas na minha época, eu vou falar assim, né? Na minha época, éramos só enfermeiros num setor de altíssima complexidade e era muito satisfatório, muito legal, porque o paciente era seu, ele inteiro era seu. Então, assim, toda aquela parte de processo de enfermagem, você fazia e completava. Então, não precisava de ninguém mais. Você avaliava, fazia anamnese, você mesmo implementava os cuidados. Então, era uma autonomia quase. Era quase como trabalhar fora. Assim. E é uma pena quando você fala que os enfermeiros acabam saindo da assistência como forma de crescer, uma pena forma de crescer-se assim, porque pessoas como eu entram na enfermagem justamente por causa da assistência. Claro que a gente, né, vai crescendo, vira coordenador e tal, aquela coisa, mas assim, eu gosto da essência, eu gosto do cuidado, eu gosto de estar ali com o paciente. E como eu acredito que existam mais pessoas assim. E por que que você acredita que enfermeiros assim, competentes, acabam se tornando invisíveis dentro do sistema? Porque eu creio que ser competente não é o suficiente. Eu acho que é necessária estratégia. Por exemplo, eu conheço vários enfermeiros muito bons tecnicamente, mas muito bons mesmo, assim. Até eu aprendi várias coisas com essa pessoa que eu estou pensando. Mas talvez falte posicionamento, comunicação, faltam outras coisas que não são só competência técnica. O que forma enfermeira é um conjunto, não só saber passar numa sonda, saber funcionar o paciente. Então, esse conjunto que eu acho que as pessoas acabam estagnando só na parte técnica e não procuram o restante. E tá, continue, desculpa, eu vou dar Não pode falar. Essa casa é tua aqui, você que manda na conversa. essa semana mesmo eu ouvi do colega de equipe, ele é técnico, ele faz enfermagem. Ele falando assim, poxa, Cris, metade da minha turma não vai seguir carreira de enfermeira porque eles não sabem o que fazer. Nossa, me deu uma pena, sabe? Uma tristeza de pensar assim. Vamos organizar esse negócio, vamos estabelecer uma estratégia, vamos, né, repensar esse momento, porque ele existe, se é possível. Não. O que que você espera que esse livro que você escreveu provoque nas pessoas que vão comprar? E ler, né? Que não adianta só comprar, tem que ler. Que provoque uma reflexão que é possível não ter que dar duro a vida inteira, trabalhar em 2 empregos, mas com estratégia e direção é possível você sentir satisfação em estar cuidando do paciente na tua profissão mesmo. Eu acho que seria mais isso mesmo. Eu, ouvindo o que você está falando, né, em relação às pessoas não terem essa perspectiva, estão estudando um curso, não terem a perspectiva do que vai fazer, já estão sentenciadas, digamos assim, de que não vão seguir a carreira, o que é até meio assustador, eu diria, né? Além de triste, é assustador.
E isso remete a algumas coisas, eu até já comentei aqui sobre um livro, no último episódio eu comentei, eu vou comentar de novo porque é um livro que me chamou muito a atenção, que é O Profissional do Futuro, além do teu livro, que a gente vai colocar o link aqui, né, que eu também já li, tive a alegria de ler fresquinho antes do lançamento. É, e que você falou várias coisas que me remeteram a ele, porque você fala assim, né? Primeiro, que a competência técnica ela não é suficiente, e na verdade a competência técnica hoje está em xeque por conta da própria tecnologia, que supera em alguns momentos o conhecimento técnico, potencializa, mas também compromete a evolução, gerando a necessidade cada vez maior de que a gente desenvolva outras habilidades que lá atrás, na nossa faculdade, que nós vamos contar aqui, que no que vem a gente faz 30 anos de formado, nós não tivemos isso, e eu arrisco dizer que talvez boa parte das formações ainda não invistam nesta questão das habilidades, em habilidades sociais, habilidade de comunicação, de posicionamento. É lógico que a gente tem um histórico da enfermagem que acaba, querendo ou não, comprometendo muito isso do que você trouxe, né, da autonomia, da valorização e etc. Mas a gente nem vai entrar muito nessa. Isso é uma história assim que é uma dor que a gente carrega e tem que se desligar dela para conseguir ter a estratégia de crescimento, que foi o que você comentou. Mas porque essas habilidades é que vão sustentar a nossa forma de trabalho daqui para frente. Eu acredito bastante nisso, porque e as pessoas estão demorando um pouquinho para entender isso. E a primeira coisa que, que é necessário pensando nisso é um autoconhecimento, né, Cris? Porque assim, se você está fazendo um curso e já está planejando que você, mesmo terminando, não vai seguir o que, que realmente a gente está buscando. E aí, nesse sentido de autoconhecimento, eu queria que você me contasse um pouquinho, se contasse para gente, se você passou por este processo de autoconhecimento, né, para inclusive culminar na escrita de um livro, porque escrever um livro é uma coisa muito legal, assim, e difícil, eu imagino que seja difícil. Assim, eu vou voltar lá para o passado de novo, mas eu comento no livro sobre um episódio que foi meu primeiro óbito, e eu acho que aquele momento foi assim de se abrir uma luz para mim, porque eu percebi ali que a enfermagem não é, assim, no meu caso, tá? Não é só uma profissão, ela pode ser um propósito, porque, assim, são vidas, você está responsável por vidas humanas. É claro que a gente não vai entrar aqui na Madre Teresa, né, de Calcutá, mas o fato de você ter pessoas vulneráveis sob a tua responsabilidade, para mim, não é só profissão, propósito. Então, assim, difícil até de explicar, porque a presença do enfermeiro na, nos momentos do paciente mais preciso, eu acho assim super importante, é você saber que você se conhecer ao ponto de saber que você tem que estar presente em alguns momentos da vida daquele paciente. Por exemplo, um paciente paliativo, paciente que já está a caminho, a família sofrendo. Olha a importância de ter alguém nesse momento de passagem, uma pessoa que a família pode apoiar naquele momento. E não só em paliativos, a gente pode pensar em nascimento também. Então, são fases da vida que a gente pode estar presente e que farão e fazem a diferença na vida desses pacientes. Realmente você acaba trazendo uma, uma visão assim que provoca
tenho certeza que as pessoas que vão escutar se sentirão provocadas, porque eu também estou pensando aqui várias coisas, da importância dessa da profissão, né? Obviamente, daí a gente fala profissão porque isso não é o conhecimento ali, toda a dedicação acadêmica, ela faz diferença até às vezes num simples conforto, mas o olhar que você tem que ter, o momento oportuno e tal, o quanto isso é relevante a despeito de qualquer situação de desvalorização, mas a gente entende e me faz lembrar muito uma coisa aqui que eu acho que até já devo ter contado aqui em algum episódio, mas me faz lembrar muito uma frase, né? Primeiro, assim, eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente ganhou lá atrás ainda era um adesivo em homenagem à enfermagem e falava assim: enfermagem de cuidado eu entendo. Não sei se você lembra disso, gente. E aquilo era tinha no meu carro, assim, meu primeiro carro tinha esse adesivo, né? E um dia, num almoço de família, as pessoas estavam conversando, assim, tal, e aí o meu filho mais velho, o Thiago, que você conhece, pequeno, ele falou, perguntaram alguma coisa, ele falou assim, meu pai trabalha bastante. E daí eu disse assim, nossa, mas só o papai que trabalha? A mamãe não trabalha? Ele olhou para mim e falou assim, a minha mãe cuida. E aquilo, naquele momento, eu não entendi muito bem, assim, eu não achei legal aquilo. Pensei, poxa vida, eu trabalho tanto, trabalho no hospital e tal. Mas depois eu entendi o que ele estava falando, porque na cabeça dele o que eu fazia no hospital também era cuidar, porque a gente cuidava de pessoas, né? E em casa, a minha mãe cuida, no hospital ela também cuida, né? Porque ele falou depois, eu falei, mas a mamãe trabalha no hospital, mas você cuida no hospital. Né? Então, eu acho que isso essa questão do cuidado, e ele tá tão pouco, não é nem desvalorizado, eu acho que a gente tá passando meio que por cima dele, né? Assim, acaba sendo irrelevante, você acaba fazendo o mínimo, e não todo aquele cuidado que, no fundo, todos nós precisamos em algum momento, ou vamos precisar, porque você falou uma coisa importantíssima, que é estado de vulnerabilidade, que muda totalmente o cenário, né? Voltando nesse assunto do autoconhecimento, eu queria explorar um pouquinho uma questão muito forte para você, né? Que foi a tua experiência como paciente e que você conte um pouquinho sobre isso e de que maneira isso teve impacto em tudo isso que você está construindo até hoje. Essa experiência mudou tudo. Eu pude ver o outro lado, ver como paciente, como é a enfermagem, como é o cuidado. E aprendi muita coisa, e eu quero dar um exemplo. Bom, só para localizar as pessoas, esse meu sotaque não é da Ucrânia. Apesar de que eu falei disso esses dias, uma pessoa perguntou e eu falei assim, olha, eu não sou daqui, eu estou vindo direto da guerra da Ucrânia. E ela ficou impressionada. Não era paciente, tá? Porque eu não sou mal criada com paciente. Então, eu tive uma trombose no cerebelo que me resultou essa sequela. Eu fiquei, foram 6 meses de recuperação, foi 1 mês em coma. E nesse coma, foi na UTI ainda, eu sei que foi na UTI porque depois fui lá perguntar. Uma pessoa da enfermagem pegou na minha mão e falou assim, Cris, eu sou fulano, eu sou da enfermagem, eu vou estar aqui com você hoje, você não se preocupe com nada. Então ele me puxou desse lugar que eu estava, em Nárnia, e aí ele falou isso e eu pensei, ok, que bom. Foi assim, tá, tudo bem, que ótimo. E voltei para esse lugar, mas eu nunca me esqueci desse gesto. Quem é que faz isso, Ariane? Difícil, né? Então, assim, são pequenos gestos que a gente pode fazer ao longo de um plantão que pode mudar muito a vida de uma pessoa, a vida de um paciente.
Então, assim, isso trouxe uma visão muito mais humana para mim. O não deixar o paciente esperar, por exemplo, ele precisa de alguma coisa, agora, não é daqui meia hora. Se ele está te chamando, é porque ele precisa de você naquele momento. Então, assim, vamos fazer a vida dessa pessoa que está vulnerável muito melhor dentro das nossas possibilidades. Eu acho que isso seria um. Eu fiz uma vez um curso com uma médica conhecida nossa sobre cuidado com excelência. Eu acho que isso me gerou essa excelência, sabe? Esse olhar mais humano, assim, para o paciente. Quando você termina teus plantões, você tem essa sensação de que você conseguiu cumprir com aquilo que é o teu propósito, mas que também está alinhado com o escopo de atuação da enfermagem. Certeza. Isso, um sentimento de missão cumprida. Não fiquei devendo nada para ninguém. É interessante isso e, assim, claro, né? Não tem como a gente falar do que você está escrevendo, dessa questão toda do livro, sem comentar esse episódio que você menciona de forma bem sutil ali no livro, mas as pessoas também terem essa ideia, assim, desse impacto. Eu acho que em algum momento das nossas conversas a gente deve ter falado sobre isso, né? Que isso, tudo que você viveu traria algo a mais, não só o fato de ter um olhar muito mais humanizado, não que já não fosse antes, porque você falou isso muito bem desde o início, quanto você gosta disso, que também faz toda a diferença, quer dizer, gostar do que faz, escolher isso todos os dias, né? Escolher que vai cuidar das pessoas todos os dias. Mas eu posso falar aqui, não pedir tua autorização, mas acompanhei todo esse processo, principalmente do tempo que você esteve em coma, né? Ficou lá na UTI, e que foi algo assim muito impactante para as pessoas que estavam ali, um pouco de inconformismo que a gente sentia naturalmente, né? Mas daquilo tudo que você viveu, e é tão interessante de tudo que você viveu, esta situação se tornar tão forte e estar gravado na memória. Porque comumente a gente escuta as pessoas, ou a gente escuta pessoas que tiveram a experiência, especialmente de UTI, né? E eu me lembro muito na minha época de hospital, os pacientes às vezes ficarem muito agitados e chorarem, às vezes, e se incomodarem pedindo para desligar, desliga esse barulho e tal, e não ter barulho nenhum, porque ele estava com essa memória do que viveu na UTI. Existem vários cases relatados sobre isso, livros, eu acredito até que tenha falando sobre isso. Mas que diferença gritante fez para você, porque isso ficou gravado na memória, né? E você ter a lembrança, inclusive, de que você se sentiu segura dentro de um ambiente que a gente sabe que não é seguro. Na verdade, ele é potencialmente cheio de riscos, é claro que por isso que existem os processos e etc, e tudo aquilo que... Mas a gente sabe que a quantidade de situações que podem incorrer em riscos é muito grande nos hospitais, né? De modo geral, pela própria natureza da atividade. E eu acho muito interessante, até porque depois você voltou lá e conversou com a pessoa, né? E a tua história de superação é uma história muito que ela por si só, se você quiser escrever um livro depois sobre isso, é outro tema assim que dá pano para manga aí de muito aprendizado, eu acredito, né, Cris? Não só para você, eu acho que foi para todo mundo. Aprendizado, superação. Depois desse episódio, eu fui para a Inglaterra. E eu acho que lá aconteceu a minha cura emocional com relação à sequela, porque eu conseguia me comunicar em outra língua. Então, assim, a minha sequela não foi nenhum empecilho para a comunicação.
E até eu chegar lá, eu achava que eu não podia falar mais. Por exemplo, até o fato de estar aqui, eu penso, meu Deus, como é que antes, quando eu falava bem, eu não fazia essas coisas, e agora que eu tenho esse impedimento, entre aspas, aqui estou eu. Então, assim, foi muito bom aquela fase para eu ver que eu consigo me comunicar em outra língua, inclusive. Foi muito bom, É. assim. E aí, assim, né? Vamos só falar um pouco de tempos, porque na verdade você se recuperou durante o período da pandemia, voltou a trabalhar numa área de alta especialização em que era necessário usar 50 tipos de máscaras, né? Era a máscara normal, era o face shield e tal, Fez sentido. e deu certo, né? Mesmo com a máscara e com o face shield, eu consegui me comunicar. É, Então, assim, no começo, eu falava assim, se eu for cuidar de algum paciente que tem que alguém me fale, ele vai ter sequela. Eu falava assim, eu vou puxar o fio do respirador, acidentalmente. Porque assim, a sequela, ela te deixa tão para baixo, ela te deixa tão negativa que você acha que você não vai conseguir. E quando você supera isso, é como se um outro mundo se abrisse. Então, isso não vai me derrubar, não é isso que vai me derrubar, assim, e a possibilidade da gente superar as coisas. E quando você fala que acompanhou, eu me lembrei de uma outra colega que estava comigo, e lembra que eu pedia Coca-Cola, eu escrevia Coca-Cola. Demorou Ela pra falou gente assim, descobrir que era Coca-Cola que você pedia. e eu não podia, porque eu estava com sonda nasointeral. Mas eu lembro que ela falou assim, Cris, eu saí do hospital aquele dia, fazia tempo que eu não tomava refrigerante, porque eu tinha decidido que eu não ia mais tomar. Mas ela falou assim, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma coca e tomar, porque ela podia. Então, assim, as pessoas foram bem impactadas em diversos sentidos, eu acho, sabe? As pessoas Sem dúvida. próximas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Além, obviamente, da gente ter do ponto de vista espiritual aí, um agradecimento pelo milagre, porque isso também foi uma coisa muito impactante, né? E aí, assim, caminhando um pouquinho pro nosso desfecho, o teu livro, ele tem um título bastante interessante, né? Claro, você falou toda a questão da estratégia, do crescimento da carreira, mas ele tem um título muito interessante, que é Enfermagem Sem Limites. E eu acredito que vem num momento super oportuno, porque você falou também de pessoas que estão se formando, né? E provavelmente vai ter acesso a essa divulgação. Tem algum significado esse título? Você pensou nele por alguma razão específica? Conta um pouquinho como é que você chegou nessa idealização. Você sabe que eu penso assim, o que as pessoas pensam quando elas leem esse título? Aí eu tenho a impressão que alguns pensam assim, não, enfermagem sem limites, eu posso tudo, né? Iron Man. Ou aqueles que veem a capa do livro e pensam em outros países. Eu abordo também algumas coisas de como ir para esse lado internacional assim. Mas o título em si, eu creio que veio da estagnação, enfermagem sem estagnação, sem gesso, para você pensar que quem faz o que limita a tua carreira é você mesmo, não são as oportunidades que aparecem, é a sua mente que vai te limitar. Então, sem limites é abrir essa visão. Legal, que legal. Não sabia disso, não. Que bacana.
Bom, eu assim vou deixar um espaço aqui para você falar mais alguma coisa que você queira, que eventualmente eu também não tenha perguntado. Mas antes disso, já fazer essa chamada de novo para o pessoal aí que entra, vai estar disponível na Amazon, né? E já tem uma chamada de pré-lançamento que a gente também vai colocar aqui e também nas redes sociais. Depois a gente coloca também o teu Insta, né, para as pessoas poderem te seguir. E já agradecendo muito por você ter disponibilizado esse tempo, também agradecendo a nossa co-host aqui, a Carolina, que sempre me incentiva também a continuar esse plano nosso aí de dar voz às pessoas e poder ter conversas inspiradoras e reflexivas. Eu sei o quanto você já comentou isso, né? O quanto era impensável que você conseguiria se sentir bem conversando. E aí eu deixo esse espaço, Cris, para você falar o que você quiser, por favor. Eu acho que uma coisa que a gente não abordou, que talvez seja interessante, que eu coloco no livro, eu falo em estratégia, mas parece muito vago. Então lá eu consigo fechar um pouco mais através do método, do, do método que vai te ajudar a se posicionar e a definir essas estratégias. Primeiro fazendo raio-x de onde você está e a partir dali então definir passos e aonde você quer chegar. Então isso que eu queria deixar também. Ótimo. E tem realmente lá aquela forma, né? Um caminho para ser seguido para quem está ouvindo e se interessar por isso. E depois, naturalmente, também as pessoas podem ler e te mandar lá as mensagens, vai ter uma troca bacana para você poder explorar tudo que foi falado. Então, eu só desejo muito sucesso, tenho certeza que vai ser assim uma nova luz, como você falou, né? Abre uma porta e tenho certeza que essa escrita vai fazer esse movimento também. É um momento também de reflexão, o quanto é interessante a gente poder usar a escrita mais a nosso favor, mesmo que não necessariamente tudo tenha que se tornar um livro, mas o fato da gente escrever, fazer esse exercício, quando a gente era mais jovem, a gente ficava fazendo uns diários lá e tal, pensava, será que isso aqui é legal? E no fundo, isso ajuda muito, né, a um processo até de autoconhecimento, que faz muita diferença, inclusive para isso que você acabou de falar, né, fazer um raio-x do que você está vivendo agora, do lugar onde você está, e qual é o passo que você vai, e como é que você vai alcançar aquilo que tá previsto, o que você deseja, né? O alvo que você quer alcançar. Maravilha. Agradeço demais e peço aí para o pessoal que está nos assistindo, quem está chegando e não está entendendo muito bem, né? Esse é o nosso segundo episódio do ano de 2026 e os Sintomas de Vida tem esse objetivo principal, que é poder conhecer histórias que são inspiradoras, pessoas que trabalham com liderança, enfim, várias histórias aí que podem nos ajudar a trazer uma reflexão e dar voz a pessoas que também têm muita bagagem para nos contar. Temos no YouTube, temos no Spotify, tem que ativar o sininho, se inscrever no canal para poder acompanhar a gente. Então, Cris, um beijo enorme para você, muito obrigada, Carol, obrigada mais uma Muito vez e obrigada. até o próximo. Até.